Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 9. Primeira carta de Pedro, diz assim: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo, de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, e no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, quem diria, né? Um pescador de Betsaida, um homem tão simples, um homem que não tem muitas letras, um homem que não fez um curso superior, um homem que não é um erudito, um homem que tinha uma empresa de pesca, junto com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, um homem às vezes de atitudes assim meio intempestivas, um homem às vezes duro no falar, mas um homem, irmãos, que se tornou o grande pastor de almas da igreja primitiva. Um homem que escreveu 2 cartas belíssimas, e de repente, com algumas palavras aqui que talvez você nem saiba o significado delas. Um homem, irmãos, que dentre as cartas do Novo Testamento, a grande maioria dos comentaristas dizem que a primeira carta de Pedro é a carta mais pastoral do Novo Testamento. Pedro tem um coração, irmãos, pastoral. Ele quer cuidar da igreja num período de grande dificuldade, num período onde a igreja está sendo duramente perseguida. Ele chama essa igreja perseguida de forasteiros, capítulo 1, versículo 1. Aqueles que são os forasteiros, e ele cita, irmãos, aqui várias regiões: dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Pastor, o que é isso? São os cristãos, irmãos, que por causa da perseguição tiveram que fugir do poderio do Império Romano da época. E esses cristãos fugitivos, forasteiros, eles agora são pastoreados e cuidados por Pedro, nessa carta maravilhosa. O interessante, irmãos, que essa carta, ela tem um teor assim pastoral, como eu já disse, muito forte, por uma razão muito simples, e você sabe por quê. Pedro foi aquele homem tomado daqueles rompantes, que negou Jesus, de forma muito vil, muito covarde. O texto diz que ele estava no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, e ele se assentou junto com os serviçais e alguns guardas, para se esquentar do fogo. E o texto diz, irmãos, que enquanto Pedro se assentava com aqueles guardas, com os serviçais da casa, Jesus estava sendo introduzido dentro da casa de Caifás, para que ele fosse julgado
escarnecido e colocado num buraco, numa prisão a noite inteira. E você conhece bem o texto, como ele se desenrola. A Bíblia diz que uma servente chegou perto de Pedro e disse assim: olha, tu és um deles. Pedro olhou para ela e disse: não, eu não sou. Pela segunda vez, chega a pessoa perto de Pedro: olha, mas você é sim, porque você fala como um deles. Estás louca, mulher? Não sou. E pela terceira vez, irmãos, chegou alguém ali e disse: olha, é sim, você é sim, eu vi você com ele. E o texto, irmãos, diz que Pedro começou a blasfemar contra Jesus. Eu nunca o vi, eu não o conheço. E nesse momento, irmãos, a profecia que Jesus diz a Pedro logo depois da ceia se cumpriu. Olha, o galo vai cantar. Antes de você me negar 3 vezes, o galo vai cantar. E o texto diz, irmãos, que o Galicinum, aquele canto que acontecia em Israel, em Jerusalém, soou. E quando Pedro ouviu o galo cantar, o texto diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Quando você olha para a narrativa dos evangelhos, a partir desse episódio fatídico, Pedro, ele não aparece mais. Pedro desaparece. Pastor, para onde foi Pedro? Pedro voltou para Betsaida. Pedro voltou para sua velha vida de pescador. Pedro desistiu de tudo. Neguei o meu mestre. Não sou digno mais. Saí de cena. Eu não me presto mais para nada. Mas aí acontece algo, irmãos, extraordinário. O texto diz que ao terceiro dia, quando as mulheres foram levar lá aromas para embalsamar o corpo de Jesus, aos primeiros raios do primeiro dia da semana, no domingo, quando elas chegaram no túmulo, elas foram tomadas de um grande espanto, porque a pedra do túmulo estava removida. E quando elas entraram no túmulo para poder embalsamar o corpo de Jesus com os aromas, tinha um jovem, uma figura com aspecto fulgurante, sentado em cima do túmulo de Jesus. E quando as mulheres chegam na porta, o jovem olha para elas e diz a elas: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? E aquelas mulheres, irmãos, foram tomadas de uma grande alegria. E Maria Madalena, ela continua ali no túmulo chorando, e de repente aparece para ela o Jesus ressurreto. Eu fico maravilhado, irmãos, sabe por quê? Porque a primeira pessoa que Jesus apareceu depois de ressuscitado dos mortos foi para uma mulher. E eles ainda falam que o cristianismo é machista. Eles ainda falam que o cristianismo celebra só o homem e desdenha da mulher, sendo que Jesus, irmãos, foi aquele homem que elevou a mulher a um status de igualdade entre o homem, da sociedade da época. As pessoas que não conhecem a fé cristã e que perseguem a fé cristã, elas dizem um monte de inverdades a respeito da fé, e talvez você que desconhece a Bíblia engole essas coisas. Mas na realidade, quem enalteceu a figura da mulher e deu a ela não, né, meu japa, devolveu a ela dignidade, foi Jesus. Jesus vira para Maria Madalena e diz assim: olha, vá dizer aos meus discípulos que encontrem comigo lá no Monte das Bem-aventuranças, e dize-o também a Pedro. Veja que o Cristo ressurreto distingue Pedro. Olha, eu quero encontrar com Pedro. E nesse intervalo, João capítulo 21 narra Jesus aparecendo na praia, quando Pedro ainda, triste, amargurado, pescando, voltando à sua velha vida, e Jesus então reaparece e reedita toda aquela cena
que Jesus, ele agiu na vida deles lá atrás, em Lucas 5, no início do seu ministério, chamando Pedro para ser pescador de homens. E ele monta o cenário igualzinho, coisa linda. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que move céus e terras. Para quê, pastor? Para alcançar você, para trazer você de volta. Ele é aquele que monta todo o cenário para que naquilo que de repente você errou e pecou, você possa voltar atrás e possa retomar o caminho pelo qual Cristo te chamou. Tem muita gente, irmãos, andando à beira do caminho por aí. Tem muita gente se esquecendo do chamado de Cristo. Tem muita gente, querido, que está dando vazão às coisas desse mundo e está se esquecendo de que um dia Cristo te chamou. Cristo te resgatou. E você conhece o diálogo de Jesus com Pedro, né? É muito bonito. Quando Pedro chega na praia, tomado de um constrangimento enorme, porque ele vê que era Jesus, ele pensa em, meu Deus, agora eu vou ter que encarar o meu mestre, aquele que eu neguei. E de repente, quando ele põe os pés na areia, Jesus já está com o cenário todo pronto, ele já tem o peixe, ele já tem o fogo, ele já tem o pão, e ele diz para os discípulos assim, tragam-me alguns dos peixes que vocês têm. E quando os discípulos chegam perto de Jesus, o cenário está todo armado. E Jesus então, ele pega Pedro, e talvez leva Pedro à parte, e diz assim, Pedro, tu me amas? Eu acho muito bonito, irmão, sabe por quê? Porque o confronto de Jesus é diferente do nosso confronto. O ser humano muitas vezes confronta para ferir. É ou não é? Às vezes as pessoas pisam na bola com a gente, né, Cíntia? Às vezes as pessoas nos traem. Às vezes as pessoas nos ferem. Às vezes as pessoas dizem coisas erradas e equivocadas com respeito a nós, e nós vamos querer tirar satisfação com elas, não é assim? Eu preciso conversar com esse sujeito. Aí de repente você monta toda uma cena, para quê? Para compungir a pessoa, para de repente ferir a pessoa, para de repente devolver para a pessoa, talvez o mal que ela pensou ou fez contra você. O ser humano é assim. O ser humano, ele gosta muito da vingança. Ele gosta muito de infringir ao outro aquilo que às vezes o outro infringiu a ele. Porque de certa forma ele quer retribuir o mal com o quê? Com o mal. Isso é a miséria, irmãos, do ser humano. Isso é a miséria que o pecado produziu no coração do homem. Mas quando a gente olha para Jesus, irmãos, a gente vê que Pedro foi o protagonista de um dos gestos mais vis contra o Senhor. Judas o traiu, mas Pedro o negou. Qual que é o pior? Mas o que me chama a atenção, irmãos, é o fato de como Jesus restaura Pedro. Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Você conhece a história. E você sabe por que Jesus perguntou 3 vezes? Claro, ele negou 3 vezes, vamos afirmar 3 vezes, porque aí a gente fica kits, entende? Na cabecinha de Pedro. Mas o mais importante de tudo, irmãos, não é isso, na minha opinião. O mais importante de tudo é o que Jesus diz a Pedro depois da resposta de Pedro. Nas 3 vezes que Pedro responde a mesma coisa, sendo que a última parece que ele fica meio sem paciência, né? Porque ele fala assim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas nas 3 vezes, Jesus restaura o que de Pedro? A vocação. Ele diz assim, então, pastoreia as minhas ovelhas.
Entendeu por que que a primeira carta de Pedro é considerada no Novo Testamento a carta mais pastoral de todas? Porque o coração pastoral de Pedro, a semelhança única dele, recebeu essa vocação dos lábios de Jesus e de mais ninguém. Viu, Cíntia? Jesus não chegou perto de João e disse assim: pastorei as minhas ovelhas. Jesus não chegou perto de Tiago e disse assim: pastorei as minhas ovelhas. Jesus não chegou perto de André e disse assim: pastorei as minhas ovelhas. Mas Jesus chegou perto de Pedro e disse: pastorei as minhas ovelhas. E aí eu começo a entender o coração de pastor de Pedro. E quando Pedro escreve essa primeira carta, muito linda, Pedro exatamente ele quer consolar, ele quer admoestar, ele quer trazer essa palavra consoladora em tempos extremamente difíceis e de perseguição, onde a igreja, irmãos, está sendo altamente perseguida pelo Império Romano, mas o apóstolo Pedro exerce o seu dom pastoral de forma magistral. Primeiro, pastor, como é que Pedro trata os seus crentes? Em primeiro lugar, no capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Isso é bonito. Ele chama aqueles que são dele de eleitos. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Pastor, quem é o eleito? É você. Sou eu. São todos aqueles irmãos que foram alvos dessa graça maravilhosa e regeneradora do Espírito Santo e que tiveram seus olhos abertos para a beleza de Cristo e para a sua palavra bendita. Quem são os eleitos de Deus? São aqueles que outrora andavam segundo o curso desse mundo, mas agora andam segundo a vontade do Pai. Pastor, quem são os eleitos? São aqueles que outrora viviam inimigos de Deus, fugitivos de Deus, perdidos nos seus delitos e pecados, mas que a graça maravilhosa do céu os alcançou. Eles tiveram seus olhos abertos para a beleza do Evangelho e agora mudaram de direção, das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é o eleito? É aquele que Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, já tinha escolhido quem era, e no tempo do Kairos e da oportunidade de Deus, você foi alcançado, e eu fui alcançado. Pastor, quem é o eleito? Era aquele que desdenhava de Deus, era aquele que vivia segundo os seus próprios desejos e anseios e prazeres da carne, mas aprove a Deus, pela bondade e misericórdia dEle, revelar o Filho dEle em você, e te elegeu antes da fundação do mundo, e te amou com amor eterno. Pastor, como é que Pedro trata os cristãos? Os eleitos. Amém, irmãos? Então fique tranquilo, não roa as unhas. Você já foi eleito, viu, meu filho? Você que já foi alcançado por essa graça gloriosa, você que já tomou a sua posição em favor de Cristo, você que já foi batizado numa igreja, você que participa da ceia, está aqui hoje, você que ama a palavra de Deus, você que segue a Cristo de todo o coração, a Bíblia diz que você é um eleito de Deus, amém? Mas a eleição, irmãos, de Deus, essa permanecerá para sempre. Olha o que Pedro diz, e o interessante, irmãos, que Pedro usa essa palavra duas vezes. No versículo 1 ele fala, eleitos que são forasteiros. No verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus. Veja, irmãos, que Pedro está querendo dizer o seguinte, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo humilhados, vocês estão dispersos em várias regiões porque perderam a sua cidadania, a sua casa. Vocês que de repente estão achando que não tem pátria, mas vocês são os eleitos de Deus. Amém? Que coisa gloriosa, irmãos, é saber que, olha, a maior de todas as eleições é aquela que Deus fez na eternidade, em escolher você para revelar Jesus em você.
Que privilégio, que coisa gloriosa. É por isso, irmãos, que para mim pode ganhar A, B, C, D. A igreja pode ser celebrada, pode ser perseguida, pode vir o que vier. Sabe por quê? Porque nós já somos eleitos de Deus. E se for para vir uma perseguição, que venha. Não vai ser a primeira e nem a última. Mas a marca, a nossa marca, vai permanecer para sempre. Pastor, como é que Pedro se reporta às suas ovelhas? Verso de número 1. Aos eleitos que são forasteiros. Eu gosto dessa palavra. Forasteiros. Quem são os forasteiros da dispersão? São aqueles que de repente, eles não têm uma morada certa. Eles não têm uma pátria certa. Eles estão dispersos. Eles são peregrinos. Eles são forasteiros. E essa ideia, irmãos, para mim, ela é muito rica, muito bonita. Por quê? Porque o povo de Israel, durante um bom tempo da sua vida, era nômade, era peregrino. Viviam de tendas em tendas, buscando terrenos férteis para os seus gados e água. Armavam as suas tendas e não tinham morada certa. Pastor, por que isso na Bíblia é tão forte? Porque existe algo, irmãos, que aponta para algo superior e espiritual a isso. Quando a Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos, a Bíblia está querendo dizer o seguinte: sua pátria não é aqui. Nós estamos nesse mundo, mas aqui não é o nosso lugar. Eu acho bonito, irmãos, o escritor de Hebreus falando de Moisés. Eu acho muito lindo aquele texto de Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Ele fala que Moisés, ele não teve vergonha, ele não teve medo de abandonar as riquezas e os prazeres do Egito, porque ele contemplava uma cidade celestial. É muito bonito, irmãos, porque o texto de Hebreus diz que Moisés, tendo todas as facilidades e riqueza do Egito, ele abandona tudo para viver em tendas, peregrinando de novo com o povo de Deus. Por quê? Porque Moisés sabia que a sua pátria não era aqui. E de certa feita, irmãos, nós cristãos, nós temos que de novo trazer isso à nossa consciência. Eu amo meu Brasil, não é? Inclusive tem uma blusa bonita ali do Brasil, né? Olha que coisa linda. Nós não podemos nos envergonhar do nosso país. Hoje, por exemplo, quando eu fui votar, aconteceu um fato bacana. Eu fui com uma camisa verde que eu ganhei do meu querido presbítero, e eu coloquei ela, minha camisa verde. Aí eu cheguei lá, viu o meu jovem que estava de verde e amarelo com a sua linda esposa hoje de manhã, encontrei um amigo lá comandante lá e ele estava de amarelo. Na hora que eu vi ele de amarelo e eu de verde, eu não aguentei, falei, agora nós vamos ter que bater uma selfie aqui espetacular, eu de verde, ele de amarelo. Aí eu bati uma foto dele comigo, e nós rindo, brincando e tal, verde e amarelo, e eu postei lá nas minhas redes sociais, eu com ele de verde e amarelo, e escrevi assim: o voto é secreto. É ou não é? Claro que é. Mas na realidade, irmãos, a gente ama o nosso país, não é? Você deve se lembrar, por exemplo, com muita saudade e muita nostalgia, do Ayrton Senna. Quem não lembra do Ayrton Senna? Hein, Vanessa, quando Ayrton Senna ganhava aquelas corridas, cantava aquela musiquinha, e de repente ele pegava a bandeira do Brasil. Quem não se lembra disso, gente? Só se você estiver morto. Ele levantava a bandeira do Brasil, tchan, 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 tchan. Não tinha um brasileiro, irmãos, que arrepiava. E ele tinha orgulho do país dele. Que coisa bonita.
Pastor, é pecado você ter orgulho da sua terra? Claro que não, irmãos. É legítimo. Só não tem orgulho da terra quem não gosta da terra. Só não tem orgulho da terra quem quer destruir a terra. Mas aquele que ama a terra, ama o seu país e ama a sua bandeira. Por quê? Porque a bandeira é o símbolo máximo que representa a sua nação. Pastor Luciano fez exército 1 ano. Vai desdenhar da bandeira lá no exército para ver o que você vai fazer. Você vai preso, meu filho. Mas hoje, né? Hoje qualquer pessoa desdenha e acha que está tudo certo. Mas irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós somos brasileiros, amamos o nosso país, as cores do nosso país estão representadas na nossa bandeira, cada cor representa uma riqueza do nosso país, até café. Nossa bandeira tem uns raminhos de café. Por quê? Porque o Brasil é um grande produtor de café. E a gente tem muito orgulho da nossa bandeira e da nossa terra, mas presta atenção uma coisa, você ter orgulho é uma coisa, e você viver por isso é outra. Você de repente ficar insone e preocupado, porque de repente isso aqui você acha que é tudo que tem, é outra coisa. O povo de Israel no Velho Testamento era chamado de peregrinos, e os cristãos no Novo são chamados de forasteiros. A ideia é a mesma. Qual a ideia, pastor? A ideia é que a nossa pátria não é aqui. Nós estamos de passagem, irmãos. Moisés escreveu um salmo belíssimo na Bíblia, e ele fala sobre isso. Ele fala que a nossa vida é como um sopro. Ele fala que a nossa vida é como uma folha, que cresce, fica verde, amarela, fenece e morre. Moisés fala dessa brevidade da vida, que eu e você temos tão pouco, e vivemos tão pouco. Imagina só, irmãos, daqui a 50 anos, a maioria de nós talvez não esteja aqui mais. A não ser os menininhos aí, né? Pastor Luciano, muito menos, né? Ninguém vai estar aqui mais, irmãos. E aí eu pergunto, onde será a nossa pátria? Oh, aleluia! É no céu, amém? Somos forasteiros, irmãos, somos peregrinos. Ame o seu país, lute pelo seu país. Agora, por favor, não faça inimigos. Não viva insone pensando que isso aqui é tudo que você tem. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, irmãos? Sabe o que significa isso? Tem um puxadinho de Deus para você, abençoado lá em cima. O único lugar que cabe um puxadinho é lá. Mas tem, irmãos. E aí, sabe o que Pedro fala? E eu vou terminar. Pedro fala dos benefícios dessa nova vida em Cristo. Por quê? Porque no verso 3 ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Isso é coisa linda demais, sabe por quê? Regeneração, essa nova vida que Cristo deu a mim e a você, é o resultado da eleição. Os eleitos têm uma nova vida, e essa nova vida foi nos dada em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo, amém? Essa nova vida, irmãos, está lá registrado no Evangelho de João em várias passagens. Ele vos deu vida, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí, irmãos, essa nova vida foi infundida dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. A palavra no grego é a palavra regenao, que significa regeneração, ou seja, nascer de novo. Que coisa gloriosa! Pastor Luciano nasceu da carne até os 26 anos. Com 26 anos eu nasci do Espírito, entende? Eu nasci de novo. Então, se você me perguntar assim, pastor, qual a sua idade cronológica? Eu tenho, com a graça de Deus, aleluia,
58 anos. Mas pastor, a sua nova vida, o senhor tem quantos anos? É só fazer a conta. 58 menos 26 dá? Pega a calculadora aí, Sustância. Não precisa não, né? 22 anos. 32 anos. 32. 32 anos, irmãos, eu tenho de nova vida. Olha que coisa linda. É isso que Pedro está falando aqui. Ele nos deu uma nova vida, Ele nos regenerou. E essa vida, irmãos, é a vida de Cristo em nós, amém? Pastor, quais são os benefícios dela? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Por que Ele está dizendo muita misericórdia? Porque eu e você não prestamos para nada não, irmãos. Entendeu? Você não presta para nada não, nem eu. É por causa da misericórdia de Deus que Ele nos alcançou. Agora veja bem, qual o primeiro benefício da eleição? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeiro grande benefício, irmãos, dessa eleição de Deus, é uma esperança viva. O crente tem esperança, amém? E a esperança do crente não é igual a esperança do mundo, não. Eu gosto tanto de falar isso, né? A esperança do mundo é assim, quer ver? Eu espero que meu filho passe no vestibular. Eu espero que eu mude de emprego. Eu espero que eu troque de carro no final do ano. Tudo esperança. Você tem esperança de algo acontecer. Não, irmãos, a esperança na Bíblia não é assim, não. A esperança na Bíblia é uma expectativa de algo que é prometido e já aconteceu na palavra de Deus, e que é garantia de que você vai ter. É diferente. É por isso que o cristão, irmãos, a esperança do cristão é diferente. Sabe por quê? Porque ela está depositada na verdade, na palavra de Deus, de algo que Ele prometeu, e Ele já vai começar a cumprir na minha vida e na sua. É por isso que Ele fala que essa viva esperança é mediante a ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque Cristo já ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. É uma promessa. Nós já somos herdeiros de todas as riquezas celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1 diz isso. Nós já somos alvos, irmãos, dessa riqueza insondável que Deus tem preparado para cada um de nós, porque nós somos eleitos e temos essa esperança viva no nosso coração. Mesmo, irmãos, que o mundo se transtorne, há uma cidade nos aguardando. Que coisa gloriosa! Paulo vai mais longe, ele diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você foi eleito, meu filho. Não temas, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do meu Pai trazer vocês para junto de mim. Não tema, querido. Pastor, estou morrendo de medo do fulano ganhar. Eu não estou, não. Porque eu já sou eleito. Coisa linda. Coisa gloriosa, irmãos. Esse é o primeiro benefício, uma viva esperança. Versículo de número 4. O segundo benefício, todos eles começam com para. Por quê? Benefícios da nova vida, da eleição. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos regenerou, verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós outros. Irmãos, qual que é a segunda grande bênção da eleição de Deus? Nós temos uma herança que nunca vai murchar, uma herança que nos aguarda, e ela é minha, e ela é sua, e ninguém vai tirar ela de você, amém? Em outras palavras, o que Cristo prometeu para você, não tem poder nenhum nesse mundo que vai retirar. Há uma herança guardada nos céus para todos nós, e Pedro usa umas palavras aqui bonitas. Primeiro, ele fala que essa herança é imarcessível e incorruptível. Pastor, que palavra é essa? Era a palavra usada para aqueles homens na corrida grega, que quando eles ganhavam a corrida, eles ganhavam aquela coroa de louro, lembra? A gente vê isso muito nos jogos, no passado, na Grécia, eles ganhavam a coroa de louro. Aquela coroa era uma coroa corruptível, por quê?
A ideia é que ela murcha. É murcha. Aquela coroa de louro, quando punha na cabeça, ela estava verdinha. Mas depois, com o tempo, acontece o quê? Ela não era artificial, era natural, ela murchava. E aí, sabe o que os escritores do Novo Testamento fizeram? Pegaram esse termo e colocaram que a coroa agora é incorruptível, imarcessível. Sabe o que significa isso? Cristo já colocou na sua cabeça uma coroa e ela nunca mais vai murchar. Você já tem uma herança. Que coisa gloriosa, né, irmãos? E essa herança é incorruptível. Sabe o que significa isso? Ela não vai ser corrompida, ela não vai ser roubada, ela não vai ser maculada, ela não vai murchar, porque ela é uma herança eterna, reservada para vós outros. Olha o que diz a palavra de Deus. Sem mácula. É bonito esse negócio da mácula. Nossa querida doutora Marina é oftalmologista. É isso mesmo, né, Tereza? Do olho, é isso mesmo? Fui fazer um exame de fundo de olho lá, no consultório dela. Ela tirou uma foto do fundo do meu olho. O negócio hoje está poderoso. E ela me chamou assim e falou: pastor, dá uma olhadinha aqui no seu olho. Aí eu olhei assim e falou assim: está vendo essa mancha que tem aqui? Eu falei: estou vendo. Essa mancha se chama mácula. Essa é a mácula. É uma mancha que você tem lá no fundo do olho. E aí ela me revelou um negócio assim, né, que eu não sabia. Ela falou: essa mancha é a responsável para você enxergar. O olho sem mácula não enxerga. Mas a mácula significa literalmente, sabe o quê? Uma pequena mancha. Olha o que diz o seu texto. Essa herança é sem mácula. É sem mancha. Sabe o que significa isso, querido? Ela é pura. É a riqueza que nós temos em Jesus. Ela não é manchada. Ela não é corrompida. Ela não é suja. Ela é limpa. E é essa herança que Jesus tem para os seus filhos, fruto da sua eleição. Terceiro lugar, versículo 5. Vós que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pastor, qual o terceiro benefício da eleição do cristão? A preservação da fé. Sabe o que Pedro está dizendo? Pode ficar tranquilo, vocês serão preservados. Pode ficar tranquilo, Cristo persevera em vocês. Olha que coisa gloriosa. Pode ficar tranquilo que aqueles que são de Cristo, nenhum deles se perderá. Pode ficar tranquilo, porque as ovelhas que o Pai me deu, eu nunca as deixarei e deitarei fora. Pode ficar tranquilo, porque aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E as ovelhas que Ele me deu, de forma nenhuma, eu perderei nenhuma delas. Que coisa gloriosa. Agora presta atenção, ovelhas de Cristo, viu? Não é amigo do Evangelho, filho de líder, não é religioso, não é gente que gosta do Evangelho ou gosta dos crentes. É aquele que foi eleito e teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Pastor, qual o terceiro benefício da eleição? A preservação da fé. Que coisa gloriosa é saber, irmãos, que a minha fé não depende de mim. Isso é muito bonito hoje em dia. Pastor, explica melhor esse negócio. Irmãos, a minha fé não depende de mim, não. Se minha fé dependesse de mim, eu estava onde agora? Frito. Se a minha fé dependesse de mim, irmãos, eu estava perdido. Sabe por quê? Porque eu sou ruim que dói. Eu peco, eu erro, eu falho com o meu Deus e com as pessoas. E eu louvo a Deus, irmãos, que a minha fé não depende de mim. Pastor, depende de quem? De Cristo. Olha o que diz o texto. Sois guardados pelo poder de Deus. Pastor, quem são os eleitos? São aqueles que são guardados pelo poder de Deus. É Cristo quem nos guarda, é Cristo quem persevera em nós, é Cristo, querido, que edifica a nossa vida, e quando a gente quer de repente sair, Ele nos traz de volta. Por que Pedro diz isso? Porque aconteceu com ele isso. Pedro negou Jesus, irmãos, mas Pedro era um eleito,
Jesus foi até ele e o trouxe de volta. Pode ficar tranquilo, viu? Se você é de Cristo e de repente está andando por plagas que não devia, se você é do Senhor, Ele vai atrás de você, viu? E vai trazer você de volta. Pode ficar tranquilo. Porque o texto diz, vós sois guardados pelo poder de Deus. Está vendo que não é pelo poder do meu braço? Está vendo que não é pelo ministério que eu desempenho? Está vendo que não é pelo número de horas de oração que eu oro? Está vendo que não é pela Bíblia que eu leio ou pela teologia que eu conheço? Não, irmãos, nós somos guardados pelo poder de Deus. É Ele quem nos guarda, é Ele que nos preserva. É por isso, irmãos, que eu preguei hoje de manhã, nos lábios do crente tem que ter gratidão, gratidão e gratidão, porque você só não cai que Ele te mantém em pé. Terceiro benefício dessa nova vida, da eleição. Que coisa gostosa, irmãos, nós somos eleitos, temos uma esperança viva, temos uma herança que não vai murchar nunca, temos, irmãos, uma fé que uma vez foi colocada dentro de nós e Cristo vai preservar essa fé até o fim, amém? E finalmente, pastor, versículo 6, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora preste atenção, a quem não havendo visto, a mais. Pedro está falando de quem? De nós. Pedro viu Jesus, mas eu não vi Jesus como Pedro viu. Versículo 8, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Pastor, qual o quarto benefício da eleição de Deus em nós? A alegria ultra circunstancial. Veja que o texto fala de exultação e de alegria 3 vezes. Versículo de número 6, nisso exultai. Versículo de número 8, mas crendo exultais. Com alegria indizível e cheia de glória, embora no presente sejais por breve tempo, se necessário, contristados com várias provações. Sabe o que Pedro está escrevendo para o público seu, para suas ovelhas dispersas e perseguidas? Não fiquem tristes, porque vocês estão sendo perseguidos. Alegrem-se, porque a esperança, a herança e essa preservação da fé e da eleição é sobre a vida de vocês. E agora vocês têm realmente a verdadeira alegria, aquela que não depende das circunstâncias. Por isso ela é ultra circunstancial. Pastor, isso é fruto de quê? Da eleição. O cristão é o único ser na face da terra que canta na hora da dor. Concorda? Porque louvar quando tudo vai bem, qualquer pessoa louva. O ímpio louva. Agora, louvar, irmãos, nas horas duras e difíceis, Efésios capítulo 6, versículo 14, no dia mau, é só para aquele que é eleito. Ele exulta com alegria indizível. Aonde, pastor? No meio da perseguição. Agora eu te pergunto, você é capaz? Isso é um dos benefícios e um fruto da eleição. O cristão não é aquele sujeito mocambúzio que anda para os cantos reclamando de tudo, não, irmãos. O cristão é aquele que exulta e se alegra com alegria indizível, por causa da eleição em Cristo, apesar das circunstâncias e dos problemas que ele enfrenta. Isso é uma das grandes bênçãos decorrentes dessa nova vida em Jesus em nós. Nós somos capazes de celebrar e adorar a Deus na hora da dor. Pastor, me cita um exemplo de uma pessoa que fez isso. Eu te cito um monte, você quer ver? Paulo e Silas na prisão. A Bíblia diz que as costas em carne viva, as roupas rasgadas, porque foram linchados pelo povo de Filipos.
os pés e as mãos presos no tronco. Eu não sei como é que é isso não, mas não deve ser uma situação muito confortável. Colocados no fundo de um calabouço escuro, úmido e frio de Roma. Pastor, por que era assim? Porque o sujeito, quando entrou com uma tocha. Colocaram aqueles homens lá naquele calabouço romano. A espera era a morte. E o texto diz que à meia-noite, com as costas ensanguentadas, as roupas rasgadas e a mão, os pés nos troncos, eles cantavam louvores ao Senhor. Agora eu pergunto, tem sido assim com você? Tem sido assim comigo? Será que essa eleição gerou em nós essa alegria indizível, mesmo na hora da luta e da dor, que você pode celebrar esse Deus maravilhoso por aquilo que Ele é, e não por aquilo que você está passando? Porque tudo é passageiro, amém, irmãos? Amar o inimigo e adorar na dor são as duas ações extraordinárias e distintas do cristão. É só o cristão que faz isso. Amar o inimigo e adorar na hora da dor. Você que está me ouvindo e vocês que estão aqui nessa noite, entregue sua vida a Jesus. Reconheça que Ele é Senhor da sua vida. Reconheça que Ele te chama para você viver todos esses benefícios e você depositar a sua esperança nele e não nas coisas perecíveis e passageiras desse mundo. Se a sua esperança estiver em homens, você é o mais infeliz de todos os homens. Minha esperança não está na minha Teresa. Minha esperança não está na minha Alissa. Minha esperança não está em homem nenhum e candidato nenhum que vencer eleição nenhuma em nenhum dos lugares. Porque a minha esperança está em Cristo. E Ele já me elegeu, amém? Eu já sou eleito de Deus, guardado pelo poder de Deus. Tenho uma viva esperança. A minha herança já está reservada. E a minha alegria não depende do que os homens fazem. Depende do que Cristo fez. E me deu de graça. A Alissa tinha 3 aninhos, com cabelinho cheio de cachinhos, né? Coisa mais linda. E às vezes eu saía para pregar de viagem. E quando eu chegava em casa, eu sempre trazia um presentinho para a Alissa. Sempre. Gostava de trazer um presentinho. E ela sabia disso, viu, Nelisa? E eu batia a campainha da porta da casa, porque tinha um portão de ferro com interfone. E aí a gente entrava num hallzinho assim de dentro. Quando eu batia o interfone, eu falava, é o papai. A Alissa já ia correndo lá. 3 aninhos, coisa linda. Ela ia já lá, que ela já sabia que o papai ia levar uma lembrancinha para ela. Aí na hora que eu abri o portão e entrava, a minha palavra para ela era a mesma. Eu falava, filha, fecha os olhos. Ela fechava, todo o ritual, né? Ela já sabia. Eu falei, agora estende as mãos. Aí eu tirava do bolso, tirava de algum lugar e colocava na mãozinha dela e falava, pode abrir. Ela olhava, aquilo para ela era um sonho. É o presentinho. Na minha opinião, irmãos, dentre os pais da igreja, Agostinho foi o maior. Ele escreveu um livro fascinante que conta a história da sua conversão, que se chama Confissões. No livro de Confissões, ele narra a sua vida antes de Cristo, na sua conversão e o que aconteceu com ele depois. E lá, nos meados do livro, ele diz o seguinte: para você receber um presente, basta apenas estender as mãos, porque tudo já foi feito. Amém? Esse presente pode ser seu. Tudo já foi feito. Basta você estender as mãos e selar a sua eleição. Amém? Estenda as mãos. Estenda as mãos para Cristo. Receba esse grande e sublime presente que Deus deu a você naquela cruz. Amém?